Vamos lá então, lendo aqui o capítulo 9, nosso terceiro livro, A Única Coisa, e a gente está aí maratonando, né, um livro a cada 30 dias na nossa mentoria Mais Que Magras. A gente está finalizando agora, estamos na reta final, no último sprint, para a gente finalizar esses 90 dias que foram maravilhosos de mentoria. E estamos no capítulo 9, o grande é ruim. Na verdade, grande é ruim, sem o O, tá? Somos impedidos de alcançar nosso objetivo não por obstáculos, mas por um caminho livre que leva a um objetivo menor. De lendas até canções populares, a sugestão de que grande e ruim andam juntos tem sido senso comum ao longo da história. Em inglês, por exemplo, disse o grande lobo mau. Isso é tão comum que muitos pensam que essas duas características são sinônimos, mas não são. O grande pode ser mau e o mau pode ser grande, mas eles não são a mesma coisa. Não são inerentemente relacionados. Uma grande oportunidade é melhor do que uma pequena, mas um pequeno problema é melhor do que um grande problema. Às vezes você deseja o maior presente que está embaixo da árvore e às vezes você vai querer o menor. Em geral, rir muito ou chorar muito é tudo que você mais precisa. Em outros momentos, poucos sorrisos e algumas lágrimas bastarão. Grande e ruim não estão mais atados do que pequeno e bom. Grande é ruim é uma mentira e essa é possivelmente a pior mentira de todas. Se você teme grande sucesso, vai evitá-lo ou sabotar seus esforços para alcançá-lo. Quem tem medo do grande mauzão? Coloque grande e resultado na mesma sala e várias pessoas vão sair correndo dela. Mencione grande junto à conquista e os primeiros pensamentos que vêm são difícil, complicado e consome tempo. Difícil de chegar lá e complexo quando você chega, resumem bem essa visão. Arrebatador e intimidante é a sensação. Por algum motivo existe um medo de que um grande sucesso traga pressão esmagadora e grande estresse, de que a busca por ele roube não apenas tempo com a família e com os amigos, mas no fim das contas também sua saúde. Incertos quanto ao direito de alcançar o grande ou receosos do que pode acontecer se tentarem e não darem conta, muitos ficam confusos apenas ao pensar no assunto e imediatamente duvidam que tem cabeça para tudo isso. Até mesmo a ideia do grande gera desconforto. Inventando uma palavra, traços de megafobia, o medo irracional do grandioso. Quando conectamos o grande com o ruim, acionamos o pensamento que encolhe. Minimizar nossa trajetória traz sensação de segurança. Ficar onde estamos traz sensação de prudência. Mas o oposto é verdadeiro. Se o grande é tido como mal, pensar pequeno toma conta e o grandioso nunca tem chance. Totalmente errado. Quando navios não navegaram devido à crença de que a terra era chata, quanto progresso foi impedido porque o homem não podia respirar embaixo d'água, voar pelos ares ou aventurar-se no espaço sideral. Historicamente, saímos muito mal ao estimarmos nossos limites. A boa notícia é que a ciência não se resume a adivinhar, mas sim a progredir. E o mesmo vale para a sua vida. Nenhum de nós conhece os próprios limites. Margens e fronteiras podem ser claras no mapa, mas quando as aplicamos às nossas vidas, as linhas não são tão aparentes. Certo dia, perguntaram-me se eu achava que pensar grande era prático. Parei para pensar e disse: deixe-me fazer-lhe uma pergunta antes. Você sabe quais são os seus limites? A resposta foi não. Eu disse: então, pelo que visto, a questão era irrelevante. Ninguém conhece seu teto para as conquistas, então preocupar-se com isso é perda de tempo. E se alguém lhe dissesse que você jamais alcançaria algo acima de certo nível? Que você teria de escolher um limite máximo e que jamais poderia ultrapassá-lo? O que você realmente escolheria? Um limite baixo ou um limite alto? Acho que sabemos a resposta. Colocados nessa situação, todos escolheríamos o mesmo limite, o maior. Por quê? Porque ninguém gosta de se limitar. Quando você se permite aceitar que grande tem a ver com quem você pode se tornar, vai ver a questão de outro modo. Nesse contexto, grande é uma sala de espera para o que podemos chamar de salto da possibilidade. É como o estagiário do escritório visualizando a diretoria ou um imigrante paupérrimo, imaginando um negócio revolucionário. É como ideias arrojadas que podem ameaçar a zona de conforto, mas ao mesmo tempo representar as maiores oportunidades.
Acreditar no que é grande deixa você livre para fazer perguntas diferentes, seguir caminhos distintos e tentar coisas novas. Abre as portas para as possibilidades que até então viviam apenas dentro de você. Saber Bhatia chegou à América com apenas $250 no bolso, mas não estava sozinho. Saber chegou com grandes planos e a crença de que poderia construir um negócio mais rapidamente do que já se fizera na história. E foi o que ele fez, ele criou o Hotmail. A Microsoft, testemunha da trajetória meteórica do Hotmail, comprou o serviço por $400 milhões. De acordo com o seu mentor Farrokh Arjani, o sucesso de Saber foi diretamente relacionado com a sua habilidade de pensar grande. O que destacava Saber dentre as centenas de empreendedores que eu conheci era o tamanho gigantesco do sonho dele. Mesmo antes de ter um produto, antes de ter dinheiro em mãos, ele já estava completamente convencido que iria construir uma grande empresa que valeria centenas e centenas de milhões de dólares. Tinha uma convicção inexorável de que não construiria mais uma empresa comum no Vale do Silício. Com o tempo, eu compreendi, caramba, ele vai acabar conseguindo. Em 2011, o Hotmail foi listado entre os provedores de e-mail de maior sucesso no mundo, com mais de 360 milhões de usuários ativos. Pensando grande. Pensar grande é essencial para ter resultados extraordinários. Sucesso requer atitude, atitude requer pensamentos. Mas há uma pegadinha aí. As únicas ações que se tornam trampolins para o sucesso são aquelas suscitadas por pensar grande para começo de conversa. Faça essa conexão e perceberá a importância do quão grande você deve pensar. Pense grande, faça sucesso grande, grandes resultados. Ações grandes, grandes resultados. Ações pequenas, pequenos resultados. Pensar suscita ações e ações determinam os resultados. Todo mundo tem a mesma quantia de tempo e trabalho duro é simplesmente trabalho duro. Como resultado, o que você faz durante o tempo em que trabalha determina aquilo que você alcança. E como o que você faz é determinado pelo que você pensa, se você pensar grande, será um trampolim que vai projetar você para o alto. Quão grande você pensa? Grandes resultados e pequenos resultados. Escolha seus pensamentos, escolha seu resultado. Veja só, cada nível de conquista requer sua própria combinação do que você faz, de como você faz, de com quem você faz. O problema não é que a evolução dessa combinação para o próximo nível de sucesso não é natural. Fazer alguma coisa nem sempre constrói a fundação para fazer algo melhor. Nem o relacionamento com uma pessoa automaticamente organiza o cenário para um relacionamento melhor com uma outra. É uma pena, mas essas coisas não melhoram umas com as outras. Se você aprende a fazer algo de um determinado jeito a partir de um ciclo determinado de relacionamentos, pode funcionar muito bem, pelo menos até você querer alcançar mais alto. É então que você descobre que criou um teto artificial de conquista para si mesmo, um que pode ser difícil demais para você ultrapassar. O fato é que você está se prendendo quando existe um modo simples de evitá-lo. Pense o mais grande que puder e empregue o que você faz, como faz e com quem faz para chegar nesse nível. Pode ser que você passe a vida toda sem encontrar os limites dos pensamentos tão grandiosos. O degrau da escada não foi inventado para descansar, mas para sustentar um dos pés da pessoa tempo bastante para que ela possa elevar o outro pé. Quando as pessoas falam de se reinventar, suas carreiras, seus negócios, pensar pequeno costuma ser a causa. O que você constrói hoje pode incrementar ou restringir seu amanhã. Servirá como plataforma para o próximo nível de seu sucesso ou como uma caixa que o prende onde você está. O grande lhe dá maiores chances para conquistar resultados extraordinários. Quando Arthur Guinness abriu sua primeira cervejaria, assinou uma concessão de 9.000 anos. Quando J.K. Rowling recebeu Harry Potter, pensou grande e visualizou 7 anos antes de escrever o primeiro capítulo dos 7 livros. Antes de abrir o primeiro Walmart, Sam Walton imaginou um negócio tão grande que sentiu que precisava ir adiante e organizar seus bens para evitar os impostos sobre a sua herança. Ao pensar grande, muito antes de engrandecer seus negócios, ele conseguiu economizar para sua família entre 11 e 13 bilhões em impostos. Transferir a riqueza de uma das maiores empresas já construídas, pagando o mínimo de taxas, requer pensar grande desde o início. Pensar grande não se resume apenas aos negócios. Candace Lightner fundou o Mothers Against Drunk Driving em 1980, depois que a filha foi morta por um motorista bêbado que fugiu após o acidente. Até hoje, a MAD já salvou mais de 300 mil vidas.
Aos 68 anos, em 98, Ryan inspirou-se nas histórias contadas e o Ryan's Well aprimorou as condições de vida e ajudou a levar água potável a mais de 750 mil pessoas em 16 diferentes países. Derek Kai Wongo reconheceu tanto o desperdício quanto o valor escondido nos sabonetes trocados em hotéis diariamente. Então, em 2009, ele criou o projeto Global Soup, que ofereceu mais de 250 mil barras de sabonete para 21 países, ajudando a combater a mortalidade infantil simplesmente ao dar às pessoas pobres a possibilidade de lavar as suas mãos. Fazer grandes perguntas pode intimidar. Grandes objetivos podem ser vistos como inalcançáveis logo de cara. Entretanto, quantas vezes você não se propôs a fazer algo que parecia super complicado na hora, apenas para descobrir que, na verdade, aquilo era muito mais fácil do que você imaginava? Às vezes, as coisas são mais fáceis do que pensávamos e, claro, às vezes são muito mais difíceis. Nesse momento, é importante perceber que você se engrandece já na jornada para alcançar o grande. Quando você trabalha para chegar ao grande, você acaba crescendo junto com o processo. O que parecia talvez uma montanha intransponível, a distância torna-se um morrinho depois que você chega. Pelo menos em comparação com a pessoa que você passou a ser nesse momento. Seu pensamento, suas habilidades, seus relacionamentos, sua noção do que é possível, do que é necessário, também crescem na jornada rumo àquilo que é grande. Conforme você vive grandes experiências, você também fica grande. O grande negócio. Por mais de 2 décadas, a psicóloga Carol Dweck, de Stanford, estudou a ciência de como nossas autoconcepções influenciam nossas atitudes. Seu trabalho oferece ótimos insights acerca de por que pensar grande é o melhor negócio. O trabalho dela com as crianças revelou 2 modos de pensar: o modo crescente, daquele que geralmente pensa grande e procura crescer, e o modo fixo, daquele que estipula os limites artificiais e evita os fracassos. Alunos do crescente, como ela o chama, empregam melhores estratégias de aprendizagem, experimentam menos sensação de incapacidade, exibem mais esforços positivos e conquistam mais na sala de aula do que os colegas fixos. Os crescentes são menos propensos a estabelecer limites em suas vidas e mais propensos a alcançar todo o seu potencial. Dweck também aponta que modos de pensar podem mudar e de fato mudam. Como qualquer outro hábito, você pode moldar sua mente até que o modo correto se torne rotineiro. Quando Scott Forstall começou a recrutar talentos para seu time recém-formado, avisou: este projeto super secreto vai representar amplas oportunidades para cometer erros e suar a camisa, mas no fim da jornada poderemos fazer algo que vamos nos recordar para o resto da vida. Ele lançou essa isca para as estrelas da empresa, mas apenas aceitou os que compraram imediatamente o desafio. Estava procurando as pessoas crescentes, como ele compartilhou mais tarde, depois de ler o livro da pesquisadora. Por que essa história nos interessa? Você pode até nunca ter ouvido falar de Forstall, mas certamente conhece que a sua equipe criou. Forstall era vice-presidente sênior da Apple. A equipe formada por ele criou o atual iPhone. Expanda suas vidas. Pensar grande leva ao grandioso e resultados extraordinários. Persiga uma vida grandiosa, persiga a melhor vida que poderá viver. Para viver grande, você tem que pensar grande. Deve estar aberto à possibilidade de que sua vida, o que você conquista, podem se tornar algo cada vez maior. Conquista e abundância aparecem porque são os resultados naturais de fazer as coisas certas, sem se preocupar com limites. Não tenha medo do grande, tenha medo do medíocre. Tenha medo do desperdício, tenha medo da falta de viver o máximo. Quando tememos o grande, trabalhamos contra ele, consciente ou inconscientemente. Corremos em direção a resultados e oportunidades menores ou simplesmente fugimos daquilo que realmente é grandioso. Se a coragem não é a ausência de medo, mas o ato de ultrapassá-lo, então pensar grande não é a ausência de dúvidas, mas é o ato de ultrapassá-las. Somente viver grande lhe permitirá vivenciar seus verdadeiros potenciais, pessoal e profissional. Resumão, boas ideias. Pense grande, evite a pergunta: o que eu faço agora? Esse é no máximo um caminho lento para o sucesso e no mínimo uma porta de saída. Faça grandes perguntas. Uma boa dica é dobrar tudo na sua vida. Se o seu objetivo é 10, pergunte: como posso alcançar 20? Estipule um objetivo bem acima do que quer e construirá um plano que praticamente garante o seu objetivo inicial. Não se limite ao cardápio. A célebre campanha da Apple de 97 exibia ícones como Muhammad Ali, Bob Dylan, Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Pablo Picasso, entre outros, que viam as coisas de um jeito diferente.
e que se dispuseram a transformar o mundo como o conhecemos. A ideia era de que eles não escolheram dentre as opções disponíveis, imaginaram resultados pensados por mais ninguém, ignoraram o cardápio, pediram suas próprias criações. Como nos lembra o comercial, as pessoas loucas o bastante para acharem que podem mudar o mundo são as únicas que realmente fazem. Seja ousado, grandes ideias não chegam a lugar nenhum sem grandes atitudes. Depois de ter feito uma grande pergunta, pare para imaginar como seria a vida sem a resposta. Se ainda não puder imaginar, estude pessoas que já alcançaram o que você pretende. Quais são os modelos, os sistemas, os hábitos e os relacionamentos de outras pessoas que encontraram a resposta? Apesar de gostarmos muito de acreditar que somos todos únicos e que funcionou constantemente com os outros, quase sempre vai funcionar conosco também. Não tenha medo de fracassar. Ele faz parte da sua jornada em busca de resultados extraordinários e tanto quanto sucesso. Adote um modo de pensar crescente e não tenha medo de onde ele pode levá-lo. Resultados extraordinários não são construídos apenas em cima de resultados extraordinários. São construídos também em cima de fracassos. Na verdade, seria mais correto dizer que falhamos durante todo o nosso caminho em direção ao sucesso. Quando falhamos, paramos, perguntamos o que precisamos fazer pelo sucesso. Aprendemos com nossos erros e crescemos. Não tenha medo do fracasso. Entenda-o como parte do seu processo de aprendizado e continue lapidando seu verdadeiro potencial. Não deixe que o pensar pequeno diminua a sua vida. Pense grande, mire alto, seja ousada e veja até onde você pode expandir a sua vida. Gente, esse capítulo foi extraordinário. Sensacional. Aí, ó, eu vou ler agora para vocês na próxima parte. Chama parte 2, né? A verdade, o caminho simples para a produtividade. Então a gente se vê na próxima leitura. Um beijo para você.